Fala pessoal! Tá começando mais um episódio do Fillercast, o podcast onde até o filler vale a pena. Eu sou o Guilherme, mais conhecido como Senin, E eu sou a Natália, mais conhecida como Digi. e aqui a gente discute de tudo: animes novos, clássicos, teorias malucas, tretas de fandom e até aquelas aberturas que a gente nunca pula. Então pega o seu chá, ajeita os fones e bora falar de anime. No episódio de hoje, a gente decidiu falar um pouco de teorias malucas nossas e coisas que a gente fica pensando sobre uma obra que a gente gosta muito, que é Naruto, uma das nossas obras favoritas até hoje, uma das que a gente mais discute internamente. É, Infelizmente, uma obra que acabou sendo limitada, né? Teve 700 capítulos e não teve continuação até hoje, infelizmente. Se tivesse uma continuação ruim, eu desconsideraria. Perfeito. E no episódio de hoje, a gente decidiu falar sobre Isekai de Naruto. O que a gente quer dizer com isso? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como seria um personagem idealmente forte em cada vila. Um personagem que nasceu e treinou para adquirir tudo de poderio bélico que ele poderia tirar de cada vila. Imaginem como se fosse se o Minato tivesse nascido em cada uma das vilas das 5 nações elementais que a gente vai falar. A gente chamou de Isekai de Naruto porque é como se a gente fizesse, pensa assim, um self-insert mesmo. Então, tipo, se você do nada parasse no universo de Naruto e seguisse uma dessas duas rotas, quem você seria? Se você caísse no universo de Naruto, por exemplo, na Vila da Névoa, e você fosse muito esforçado, qual que seria o seu repertório? Se você caísse na Vila da Névoa e você fosse, tipo, privilegiado, qual que vai ser o seu repertório? Então a gente meio que vai falar um pouco dessas dualidades nas 5 nações dos países principais, né? A Vila da Areia, da Névoa, da Nuvem e da Pedra. E, obviamente, a Vila da Folha. A gente vai explorar um pouco até onde você conseguiria levar sendo apenas esforçado e não privilegiado, e até onde você conseguiria levar sendo muito privilegiado, né? Seria tipo o melhor dos dois mundos. Você acha que o Naruto é privilegiado? Você não viu nada do que a gente fez aqui hoje. Perfeito. Só um último disclaimer: a gente vai considerar por esse episódio apenas técnicas, jutsus, personagens, clãs que fazem parte do canon de Naruto. Então a gente não vai considerar 40% da obra que são os fillers. Então, É. a Judy riu, mas esse número é real. 41% de Naruto é filler. Que ótimo. A gente tá tomando como material pra gente poder falar sobre se apareceu ou no mangá ou em novel. Tem algumas coisas aqui que só aparecem em novel, mas a gente considera isso como sendo parte da obra original. E a animação sendo apenas uma adaptação dessa obra original, é por isso que os fillers a gente vai ignorar completamente. Perfeito. E também, quando a gente falar de alguma coisa que pareça não necessariamente ser fixa de alguma vila ninja, vou dar um exemplo aqui antes da gente começar, como o Biju de Três Caudas, que já esteve dentro de ninjas da Vila da Folha. O que a gente está se prendendo é o fato dele ser mais comumente associado ao País da Água e à Vila da Névoa. E quando isso acontecer, a gente vai explicar, mas é bom dar essa contextualizada antes. Dito isso, o que a gente definiu como a rota esforçada e a rota privilegiada? A rota esforçado são coisas que você pode adquirir apenas nascendo naquela vila no universo de Naruto e treinando para ser melhor e se aprimorar. E a rota privilegiado, que a Digi mencionou, a gente se limitou a coisas que você tem como um privilégio hereditário, coisas que você só tem por ter nascido com aquela genética. Naruto brinca bastante com a genética. E pelo privilégio social, coisas que você só teria por ter nascido em um clã que dá aquele benefício para membros do clã, ou por ter sido favorecido porque o Hokage foi com a sua cara, ou algo assim. Mais alguma coisa, Digi? Ou podemos seguir?
Eu acho que é isso mesmo. Lembrando que isso é apenas a gente aqui especulando coisas e brincando com o universo de Naruto e com as brechas que foram deixadas pra gente especular, não é mesmo? A gente começa falando da Vila da Areia. Perfeito. Na Vila da Areia, a gente vai começar falando sempre da rota esforçada e depois da privilegiada. Na rota esforçada, a primeira coisa que se destaca na Vila da Areia, no País do Vento, são os jutsus de marionetes. E só isso já carregaria, tipo, 60% dos melhores ninjas da vila se realmente fosse bem explorado. Porque quando a gente fala de jutsu de marionetes, a gente está falando daquele jutsu do Kankuro, da Chiyo, do Sazori, de controlar armas ninjas no formato de marionetes. Podem ter de tudo. Podem ter venenos, lâminas, explosivos, papel bomba, armadilhas, prisões, escudos, aspiradores. Nossa, a lista vai longe. E tem também o ponto, né? Se a pessoa não tiver escrúpulo nenhum, ela pode só pegar ninjas que morreram e transformar em marionete, que é sempre uma possibilidade. Exatamente, você pode não ter sido beneficiado pela genética, mas onde a genética falha, a marionete conserta. Porque a gente tá falando de jutsus que você pode usar para pegar alguém que teve uma Kekkei Genkai, uma linhagem avançada, e uma técnica especial que ela tem só por ter nascido naquele clã. E quando ela morre, se você transforma ela numa marionete, você tem acesso ao jutsu que essa pessoa tem em vida. Só que não limitado ao seu próprio corpo. Você pode ter 10 marionetes com 10 Genkais diferentes. E isso dá muito poder para essa vila se for um negócio que eles decidirem explorar. Porque você deixa de estar preso somente aos Kekkei da sua própria vila. Você começa a poder roubar Kekkei de outras que você derrotou. É tipo o Edo Tensei deles, né? É basicamente isso. O que o Sasori fez, com certeza, foi inspirado no Edo Tensei do segundo Hokage. Exato. Do segundo Hokage. Do Tobirama. Porque é basicamente isso que ele faz com o. E assim, se ele consegue fazer com o terceiro Hokage, que seria alguém muito, muito mais forte do que ele, eu imagino que você não tem essa limitação de poder. Então, literalmente, você pode ser, sei lá, um Genin, você consegue fazer marionete do Hokage, tá tudo certo. Exato. É uma técnica que foi explorada um pouco nos fillers do mundo do Tsukuyomi Infinito, no anime. E nesses fillers a gente vê o Sazori fazer uma marionete do Haikage, da Mizukage e do Tsuchikage. E por mais que seja filler esse feito dessas três marionetes específicas, a gente não vê nada na obra original e no material canônico que contradiz a possibilidade de fazer isso. Então, um usuário de marionetes fazendo isso tem potencial para ser muito mais forte. E se essas marionetes têm núcleos de chakra à parte do dele, ele não precisa nem ficar desperdiçando chakra para fazer técnicas absurdas, como o controle de magnetismo para controlar areia de ferro, ou o estilo partícula que um Tsuchikage teria. Sem falar que essa técnica também pode ser usada para você mudar o seu corpo e se tornar uma marionete, o que também acaba com várias outras limitações, como o envelhecimento, que é um negócio que atormentava o Sazori, por isso ele quis se tornar uma marionete eterna. Só que tem também essa vantagem, né? Que você tem um alvo gigantesco no meio do seu peito. Mas fora isso, você não morre. Tem só essa diferença. O que é uma vantagem indiscutível. Porque, como uma pessoa de carne e osso, eu também me vejo como tendo um alvo gigantesco no meu peito. Aquilo, a fraqueza do Drácula é uma estaca de madeira no coração? Sim, mas porque isso mata qualquer um. Acho que outras coisas que a gente pode falar sobre o negócio das marionetes e comparar com o Edo Tensei é que, como a Digi disse, não tem o risco do Edo Tensei ser muito mais forte que você e poder se libertar, e também não tem aquela questão psicológica. Você não precisa mexer com almas, com essa questão ritualística. Marionetes é só ciência, entendeu? É só uma forma de arte, não envolve essas coisas mais ocultas, nananã, que ninguém gosta de mexer porque dá problema. Vide Kabuto, né? Vide Kabuto derrotado pelo próprio Edo Tensei.
Valeu, Itachi. Opa, pra mostrar pro Kabuto o maior erro dele. Mas e além disso, né? Além de toda essa vantagem, tipo, eu acho que na Rota Esforçado, se você só for, tipo, muito bom em marionete, você já tá incrível. Mas tem outras coisas que a gente pode falar também sobre o que você pode virar se você for muito esforçado em Suna. Você pode. Primeiro que, né, a maior parte da vila sabe o estilo vento, né? Vai saber e aprender muitos jutsus no estilo vento, talvez se tornar até especialista no estilo. E tem a invocação da Fuinha, que a Temari usa uma vez. Uma vez, você pode invocar uma funha que consegue cortar uma floresta inteira com o estilo vento dela. Você pode fazer aquelas lâminas de vento que o Baki usou para matar o Hayate. E caso você não lembre quem são esses personagens. E usar o leque Oi? também, né? Isso, você pode usar o leque gigante da Temari, olha só, para basicamente até a Rota Esforçado tá presa aos três irmãos da areia. O que a gente pode dizer sobre a Rota de se esforçar na Vila da Areia também? É que eles têm uma medicina muito boa, eles têm jutsus médicos muito bons, que incluem tratamentos para venenos, criação de novos venenos, e até, em seu auge, um jutsu de ressurreição, que a Shia usou para ressuscitar o Gaara. Esse jutsu, infelizmente, ele sacrifica a vida do usuário, mas ainda assim vale ser mencionado, porque é um jutsu muito poderoso. Em diversas situações, pode ser mais útil ressuscitar alguém do que manter a pessoa que sabe o jutsu viva. Ela pode ser mais fraca, mas se ela souber esse jutsu de ressurreição, ela pode trazer de volta para a vila alguém muito mais poderoso. Ou seja, se você for esse esforçado muito bom, você ensina para outras pessoas esse jutsu para elas te ressuscitarem. E aí, Perfeito. E essa questão de rota esforçada na Vila da Areia tem um precedente forte, que é o próprio Sasori, que a gente falou várias vezes. Ele basicamente gira em torno de jutsu de marionetes e venenos, e ele já derrotou um Kage, entendeu? Esse é o nível de poder onde ele tá. E com isso, ele ficou ainda mais forte. Então pensa que um personagem assim, ele a cada vitória tá ficando ainda mais forte. O potencial dele escala muito mais rápido do que outros que a gente vai sim. falar aqui. E o, Mas agora para falar um pouco da questão de só um adendo. O Sasori, além disso, humilhou o Kankuro, né? A gente não pode esquecer disso. Ele humilhou. Grandão. é, pois é, a gente tá falando de um personagem que tava a nível de ser guarda de Kazekage e foi humilhado pelo Foi, Sasori. tipo, uma Então a gente tá picadinha falando assim. de personagens muito fortes. É o famoso onde você fez cursinho, eu já dei aula. Pois é. E agora, na Rota Privilegiado, assim, só deixando muito claro que a Rota Privilegiado, você tem acesso a tudo aquilo que o esforçado já tem. E é por isso que você é privilegiado. Porque você vai ter algo a mais além daquele que só é esforçado. Você já nasceu assim, ou você vai ter alguma vantagem social, né? Na Vila da Areia é muito comum essa vantagem social justamente porque o clã do Kazekage é muito influente, porque tem isso em algumas vilas, né? O clã do governante da vila. Em Suna é assim, e é por isso que o Gaara consegue dominar a areia e tudo mais, porque ele tem o estilo magnetismo, né? Então o pai do Gaara que controla ouro, o terceiro Kazekage que controlava metal, né? Eles todos têm esse estilo magnetismo e usam areia no dia a dia. E a areia por si só, ela já pode ser um counter muito grande para marionete, na minha opinião. Então, você privilegiado com o estilo magnetismo, você já tá assim em outro patamar, né? Exato, exato. A gente acha importante falar que você pode ter todas as coisas do esforçado, mas a gente vê que na obra isso dificilmente acontece. O Gara, ele nunca se vê na necessidade de falar.
Vou aprender a usar o jutsu de marionetes, ou os jutsus de estilo vento da minha irmã, ou algum jutsu de invocação. Ele simplesmente se limita ao estilo da areia dele, mas a gente está falando de um personagem hipotético que teria acesso a tudo e não precisaria se limitar. O quão poderoso ele seria. E imagine uma versão do Gaara, então, que tem essas outras marionetes, que luta usando elas, que tem venenos, que é uma combinação de tudo isso. Ou então, ou então, assim, talvez não use marionete, mas tenha uma habilidade muito forte de medicina e de veneno. Imagina ele esconder veneno na areia dele. Exato. Enterrar uma pessoa em areia de veneno, que absurdo. E outra que cai importante, mas muitas vezes esquecida, da Vila da Areia, é o estilo calor, que a Pakura, que a gente vê na forma de Edo Tensei no Arco da Guerra, tinha, que é um estilo que te permite gerar esferas de calor que, quando entram em contato com alguém, secam o corpo da pessoa totalmente e matam ela instantaneamente. É um estilo muito forte, que a gente viu pouco, mas se esse personagem tivesse, ele poderia ter por parte de mãe ou de pai, enquanto tem o estilo magnetismo pela outra parte. Então, essas são as duas Kekkais que a gente conseguiu lembrar da Vila da Areia e pode combinada sem ter que abrir mão de nenhuma outra coisa. E além de tudo, né, a cereja do bolo da Vila da Areia, da Rota Privilegiado, é que se você é privilegiado mesmo, você nasceu no clã do Kazekage e tal, e você tem o privilégio de ser o Jinchuriki do Uma Cauda. Exato. Você vai ser uma pessoa que vai ter todos os benefícios que a gente já mencionou, mais o biju de uma casa dentro de você. Você vai ter o benefício de não conseguir dormir, porque tem um Tanuki maluco te atormentando. Você vai ter o benefício de ter areia ao redor de você, matando todo mundo que se aproxima. Sabe? Só aquelas coisas família. Mas eu acho que eu iria mais além, né? Porque a gente aqui tá falando de Naruto pós-endgame. Então, Naruto que a gente sabe que existe manto de chakra, que existe, tipo, ficar amiguinho da Biju, que existe como você, tipo, usar o poder da Biju pra, tipo, ficar mais forte. Então, imagina, sei lá, como que seria o poder é, desse ninja hipotético com um manto de Biju de uma cauda. Eu acho que seria da hora, eu acho que seria foda. Sim, com certeza seria algo muito forte. Esse é outro detalhe que a gente esqueceu de mencionar até agora, que a gente não está se limitando a um período específico. A gente não está falando, se você tivesse nascido na Vila da Areia, na semana que o Gara nasceu, ou na semana que o pai do Gara nasceu. A gente está falando de tudo na história dessa vila junto, como se fosse um período hipotético ideal para você nascer e ter acesso a essas coisas. Sim, exatamente. E eu acho que Vila da Areia foi isso. Agora, falando da Vila da Névoa, no País da Água, a gente vai falar um pouco da rota esforçada para ser forte se você nasceu lá. Essa é uma vila difícil de nascer, porque o mais próximo que eles têm de um exame de se formar na academia é mandar os alunos lutarem até a morte e o único que sobreviver está graduado. Ou seja, é uns 2 graus mais fácil do que uma federal. Uma das primeiras coisas que chama atenção na Vila da Névoa, e que a gente pode falar, é sobre a questão das 7 espadas da névoa, dos 7 espadachins da névoa, o lendário grupo de espadachins, cada um com a sua espada especial, com algum poder especial e alguma habilidade muito quebrada. A gente pode falar das mais poderosas, mas nessa rota esforçada, a gente sabe que se você se especializasse, você poderia aprender a lutar com todas. Talvez não possuir todas ao mesmo tempo, mas como a gente já viu, houveram personagens que treinaram e eram mestres em todas, como o irmão do Suigetsu, que tinha o treinamento em todas as armas, e quando ele invoca elas, como é do Tensei, é dito que ele sabia usar cada uma delas com perfeição e ele era o melhor dos 7 espadachins. E a gente está falando de espadas que podem. A espada dos Zabuza podia se regenerar tomando sangue.
de uma espada agulha, que pode perfurar qualquer coisa, uma espada machado, que pode quebrar qualquer defesa, uma espada cheia de explosivos, uma espada que pode absorver chakra e se fundir com o usuário para dar mais chakra e dar para ele a habilidade de absorver chakra também. Uma espada gêmea que pode gerar raios e uma espada de chakra que pode mudar de forma para várias outras formas que envolvem um martelo, uma espada gigante, duas espadas que atiram lâminas de energia. Esqueci alguma? Eu falei todas, né? Eu tava conferindo a minha lista aqui e quis parecer humilde. É, sete espadachim da neva. É isso. Outra coisa que tá implícito nisso, antes que eu esqueça, é que se você é um espadachim da névoa, já tá implícito que você também foi treinado no estilo água, que é comum para os ninjas do País da Água, e você sabe técnicas de assassinato e técnicas de se camuflar, o que é muito útil contra, não sei, alguma vila próxima que tenha pessoas famosas pelos seus olhos muito bons. Que, que, por incrível que pareça, a névoa sempre tenta, né, e nunca consegue ganhar uma unidade de guerra contra. Mesmo com tudo isso. Mas, voltando aqui, acho que a última coisa da Rota Esforçado é que a Rota Esforçada, acho que da Vila da Névoa, você não tem muito, infelizmente, o que fazer. Você tem que ser um espadachim, fato. Você tem que se especializar no estilo água, fato. Mas você pode ter também uma invocação muito da hora, que é a do Marisco Gigante. Exatamente, o marisco gigante, a gente sabe que está associado com a Vila da Névoa, porque ele tem na concha dele o símbolo da Vila da Névoa, então a gente sabe que é algum animal associado a essa vila. E ele é muito útil, porque ele gera ilusões em larga escala para mascarar a sua posição e a posição dele para uma população muito grande. Então, para alguma invasão ou conflito grande e aberto, é um jutsu excelente. Todo mundo se lembra daquelas cenas, tipo, que eu achava muito engraçado, que era os soldados aleatórios tentando matar o Mizukage e eles, tipo, tentando ajudar eles. E eles só não conseguiam por causa da ilusão, que são ilusões muito poderosas. Eles conseguem enganar, então, vários ninjas de elite. E foi muito difícil, inclusive, deles conseguirem derrotar esse Edo Tensei. Mesmo que ele tentando ajudar, nossa, essa luta é muito boa, eu gosto bastante do Gengetsu, ele é um personagem que tem umas técnicas não convencionais, fora do que é tradicionalmente considerado roubado, e ele tá pau a pau com personagens com poderes que são considerados roubados, como é o Tsuchikage. Mas enfim, para não ficar preso nisso, vamos falar agora dos clãs, e aproveitar esse gancho para falar do clã dele, o clã Rozuki, que é o mesmo clã do Suigetsu, e é um clã que permite ao usuário se transformar em água à vontade, gerar água a partir do próprio corpo. O Genjutsu também consegue gerar uma espécie de água oleosa que ele consegue usar para escapar das técnicas de areia do Gaara na guerra. Permite os membros desse clã usarem algumas técnicas de disparar a água ou formar avatares de água ao redor do próprio corpo. A gente vê o Gengetsu e o Suigetsu usando a pistola d'água do dedo, que é um jutsu muito forte. Dá a entender que poderia matar o Nuke com um tiro só a queima-roupa. E o Suigetsu praticamente estoura a cabeça do Guruguru no final da guerra. Então é um jutsu muito poderoso, não pode ser subestimado. Mais alguma coisa a adicionar sobre esse clã? Sobre o clã, não, mas na Vila da Névoa tem outros dois clãs que não são muito comentados e algumas Kekkei Genkais. Agora, nesse momento, eu não sei como que a gente faria. Porque a Kekkei Genkai é algo que é geneticamente passado. Então, às vezes, se você é desse clã, não necessariamente você vai ter a Kekkei Genkai. Mas se a gente estiver pensando em um personagem que, por algum motivo, deu sorte, e é de dois clãs muito, muito fortes, e tem outras duas Kekkei Genkais muito, muito fortes, daí acho que a gente pode levar isso. Mas tem o clã Yuki, que é o clã do Hako, né? Que é o clã que tem uma Kekkei Genkai, que é o estilo de gelo.
que eu não acho que é a melhor Kekkeigenkai que tem, quando você leva em consideração que você tem os Hozuki. Sim, eu acho até triste que nos Gaidens que foram lançados depois, o Sasuke, em um dos Gaidens, ele consegue fazer um estilo gelo artificial, só misturando o elemento vento com o elemento água. E eu acho que isso diminui bastante a importância do instinto clã do Haku, É, porque dá a entender que, essa Kiki Genkai é boa. O Sasuke deixa bem claro, ele fala, ó, o meu elemento gelo é uma imitação, é inferior a de um ninja que eu já conheci no passado. Sim, ele fez. Tá lá para ser copiado. então, e daí tem o Clã Kaguya. O Clã Kaguya, ele não necessariamente é associado à Vila da Névoa, mas sim ao País da Água. Eu acho que sim, um pouco à Vila da Névoa, mas que a do Kimimaro, que a gente conhece, que ele consegue tirar o osso dele mesmo e usar como. É bem gore, mas assim, é um clã muito forte. Nossa, eles inclusive foram dizimados porque eles eram muito fortes e a névoa tinha medo também do poder deles, né? Eles tentaram uma rebelião e tal. Isso, tem toda uma questão de eles serem muito agressivos e até quando eles foram cercados, ao invés de se render, eles preferiram lutar até a morte, até o último homem. É um clã que pode controlar totalmente os ossos de forma até além das posições normais dos ossos. Por exemplo, a gente vê o Kimimaro fazer as costelas dele saírem para fora e formarem espinhos, formarem uma cauda com a coluna. Ele consegue deixar os ossos crescendo de um jeito à parte de uma ossadura normal. A gente vê isso numa cena em que os ataques do Gaara rasgam a bochecha dele e você vê que tem osso na bochecha, onde não deveria ter osso nenhum. Então é um clã muito poderoso e uma Kekkei Genkai muito forte. Até porque ele tem aquela técnica de invocar uma floresta de ossos e se mover através desses ossos que ele invocou. O Kimimaro, ele tá ali no limite do Naruto clássico. Ele já tá lutando como um personagem de Naruto Shippuden. Nossa, sim, é verdade. Eu acho que é por isso que todo mundo acha que ele é muito. Não um vilão, que eu quero dizer, mas ele é aquele obstáculo tão gigante quando você tá ali naquele arco lá do clássico, né? Que ele realmente ele parece algo que, assim, impossível. Como que meia dúzia de criança que acabou de sair do exame Chunin completamente derrotada vai conseguir lidar com isso? E daí o Rock Lee usa lá, né, o punho bêbado dele e o Gaara termina com o Kimimaro. Sim. Mas é. Na verdade, a doença do Kimimaro termina com o Kimimaro. Tá, ok, justo. Aqueles personagens tão fortes que só ele é capaz de separar. Outras Kekkeigenkais que a gente vê na Vila da Névoa são as Kekkeigenkais que a Mizukage tem, a Mei. Ela tem o elemento lava e o elemento vapor. E é engraçado porque ela só aparece na obra e começa a usar duas Kekkeigenkais diferentes sem alguém tocar no assunto, sem nenhuma fala sobre Mei, seu pai era o quê? Sua mãe era o quê? Pra deixar claro pra gente, ó, isso aqui são duas Kekkeigenkais separadas, ela herdou o elemento lava por parte de mãe, vapor por parte de pai, ela é de um clã Bart, que tem duas Kekkeigenkais. Isso nunca foi explicado, mas para esse vídeo, esse episódio, a gente está tratando como se fossem duas coisas diferentes, porque cada Kekkeigenkai é um elemento diferente. E se a gente fosse falar de dois clãs para esse ninja ideal na Vila da Névoa nascer, seria melhor ele nascer metade do clã Hozuki, do clã do Gengetsu e do Suigetsu, e a outra metade do clã Kaguya, provavelmente por causa da defesa, a questão de controlar os ossos, somado à técnica do Gengetsu de gerar o menino tirânico, aquele menino de vapor que se explode infinitamente, que foi usado até para matar o Tsuchikage, seria um combo muito forte. Que é o estilo vapor, né? É que aquele cai de vapor. Não, ele não tinha vapor dentro dele, se explodia como vapor, mas ele conta como jutsu de água. É uma técnica estranha, porque ele conta como jutsu de água, ele tem óleo dentro, e por isso que ele ferve e fica inchado, porque a água dentro dele vai virando vapor, e aí ele tem uma explosão de vapor que se condensa depois em gelo, chove granizo, e aí volta a ser um menino tirânico e faz tudo de novo. Tem os três elementos envolvidos aí.
É porque o Mizukage, esse Mizukage, ele tinha quase todas as naturezas de chakra, menos vento. Esse jutsu poderia se chamar, inclusive, Menino Tirânico, dois pontos, Ciclo da Água. Nossa, sim. Dica aí pros professores de plantão, como ensinar o ciclo da água de uma forma bem fácil. Outra coisa importante, caso você fosse privilegiado na Vila da Névoa, é que você poderia ser Jinchurikin do Três Caudas ou do Seis Caudas, o Isobo ou o Saiken, que são bijus muito poderosos, mas assim, falar de biju e muito poderosa é redundância, todos permitem você lançar bombas atômicas quando der vontade, mas a gente chegou à conclusão que para escolher uma, a melhor seria o Três Caudas. Nossa, sim. A gente até que deu uma discutida sobre isso, porque em um certo momento a Kyuubi mesmo fala que a quantidade de caudas é a quantidade, é tipo, significa a quantidade de chakra, de poder que a Biju tem. Mas o Gui me corrigiu, porque o próprio Oito Caudas. o próprio Hatibi, ele vira e fala que isso é só uma opinião da Kyuubi. Então, a gente acha que, no geral, a Urokubi, ele não é muito, tipo, ele não agrega nada, assim, ele não, na minha humilde opinião, é a pior Biju. Qualquer estilo de água que ele poderia dar, os jutsus de bolha do Takata, não compensa as coisas que você perderia de não escolher o Isogo, porque ele tem uma concha indestrutível, ele permite você criar corais tão fortes que o Naruto precisou da ajuda do Gai para quebrar quando ele teve isso colocado nele. Então a gente acha que o Isogo é uma escolha bem mais sólida. E esse diálogo do Nove Caudas com Oito Caudas é interessante, porque o Nove Caudas fala que as caudas estão associadas ao poder, mas o Oito Caldas fala que não, que o Nove Caldas sempre disse isso, e que esse é o motivo do Uma Cauda odiar ele. Eu não acho que é discutível, o Nove Caldas realmente é o mais forte, mas entre os bijus abaixo do Oito Caldas, é bem discutível a força de cada um, se você for considerar os feitos. Sim, eu acho que do oito caudas pra baixo é meio difícil você falar que, ah, não, esse que tem mais caudas é mais forte que esse que tem menos. Tipo, eu não sei como quantificar isso e não tem nenhum lugar isso de fato quantificado. Então, a gente tá indo mais porque pelo que agregaria, dado tudo que isso que você vai ter, né? Exato, é mais uma questão de utilidade mesmo. Ficar com o corpo mais gelatinoso, ao estilo de uma lesma, não é útil para um personagem que já teria o poder de virar água. Uhum. Enfim, para Vila da Neve é isso. E a gente vai seguir falando agora da Vila da Nuvem. Agora, falando da Vila da Nuvem, uma das vilas mais interessantes do universo de Naruto, porque não tem nenhum membro da Katsuki que venha da Vila da Nuvem, então talvez eles sejam um pouquinho melhores em manter o pessoal leal. A gente vai falar das coisas que você poderia adquirir nascendo lá, e treinando bastante lá, se esforçando bastante. Uma das coisas que chama a atenção pra gente, e que vale ser citada, é o estilo de luta exótico do Killer Bee. Como a gente disse, você está nascendo lá em um período hipotético que te daria acesso a tudo. Então, você poderia tanto desenvolver isso junto com o Killer Bee, ter desenvolvido antes dele, por ser de lá, ou tá aprendendo com ele por ser de depois dele. O que importa é que se você tivesse esse estilo de luta com oito espadas, você conseguiria lutar pau a pau com um usuário de Mangekyou Sharingan e ganhar. Porque a gente vê isso acontecer. O Killer Bee humilha o Sasuke só usando esse estilo que o Sharingan nem consegue acompanhar. A gente está falando de um olho que acompanha micromovimentos dos músculos para prever os seus movimentos e ele é incapaz de acompanhar as espadas girando e as posições exóticas do Killer Bee rodopiando com espadas. Isso é muito forte. Nossa, sim, o Killer Bee, eu acho que ele é, mesmo sem considerar o fator Hatibi, ele já é tipo um ninja excepcional. Não à toa que ele recebeu reconhecimento, né, do Wei pra virar o Bi, né? Então eu acho que isso aí já diz muito.
Outra coisa que você pode ganhar, né, sendo muito esforçado, que a gente, depois de muito debater, muito pesquisar, a gente chegou à conclusão que é o estilo tempestade. Porque aparentemente não é algo tão difícil de se ter. E digo mais, o jutsu de lançar lasers pela mão, que é aquele jutsu que quando você vê o Darui fazendo, você fica, meu Deus, o que é isso? É simplesmente rank E, que é o menor rank possível de dificuldade e força de um jutsu. Então, assim, Na verdade, nem é tudo isso, né? nem é tudo isso. Só para ficar claro, antes que alguém tente corrigir a gente nos comentários, dá uma pesquisada, vai ler quando esse jutsu é usado contra o 10 Caudas, confere o mangá, que é tudo que é o esforço que a gente fez. E antes de falar, mas estilo Tempestade é que ninguém cai, você não tem que ser da família específica, e etc, etc, etc. Aparentemente, não. Aparentemente, qualquer um consegue usar o estilo Tempestade. A gente vê um esquadrão inteiro de figurantes genéricos. Cor de pele diferente, antes que alguém fale que são todos irmãos do Darui, usando estilo Tempestade. E a gente vê o Madara usar estilo Tempestade do nada no final da guerra, quando ele vira de um Shuriken do 10 Counters. E como a gente já disse, a Vila da Nuvem é uma que chama atenção porque o Bi se tornou Jinchuriki por mérito. Ele foi testado e aprovado para virar Jinchuriki do Oito Caudas. Que é um negócio que a gente não tinha visto em outras vilas até então. Porque até então você nascia com uma reserva de chakra muito grande, ou na família do Minato. E aí alguém virava e falava: opa, que bebê cuticute, vamos selar um demônio. Então vai saber, né? Talvez na Vila da Nuvem você possa até você mesmo escolher na rota esforçado qual biju você quer dentro de você. Você pode prestar o processo seletivo tanto pro dois caudas quanto pro oito caudas. A gente não tem muita informação sobre a Yugito, que era a Jinchuriki do Matatabi. Mas o próprio Bi e o Wei falam que ela era uma ninja muito boa. Então a gente consegue também pensar que o processo seletivo dela foi o mesmo que do Bi. Então, basta você ser esforçado na Vila da Nuvem que você pode ser um Jinchuriki. Perfeito. Outra coisa legal que dá pra você adquirir em teoria nessa vila é o Jutsu do Raio Negro, que o Darui herdou do terceiro Haikage e permite a você conjurar técnicas como a Pantera Negra, que é uma pantera feita de raios negros. O que esses raios têm de especial a mais do que um raio tão comum? Não sei. Ninguém sabe. Mas que eles são muito maneiros, eles são. E outra coisa que teoricamente você teria acesso. Então, eu acho que o Raio Negro, na verdade, eu não sei se é esforço ou privilégio, porque nunca se fala como que o Darui conseguiu essa herança do Haikage, né? Porque só até então, tipo, a gente até foi atrás. Só esses dois personagens na obra inteira que tem esse jutsu. Então pode ser algo que é de privilégio. Que o Darui, eu considero o Darui privilegiado. Isso é bem discutível. Então, na dúvida, não importa se você vai considerar isso um negócio que você adquire pelo esforço ou por privilégio, não é nada muito à parte do estilo Tempestade que você já tem só por nascer na Vila da Nuvem. Então tá tudo bem, você não tá perdendo muito. Outra coisa interessante que a Vila da Nuvem tem, que alguma pessoa pode utilizar, se muito esforçada e for permitida a ela. Vamos supor, você já tem um biju dentro de você, você tem muito chakra. A Vila da Nuvem provavelmente vai dar na sua mão alguma das armas do Rikudo Senin que eles têm, que envolve aquele leque de invocar os cinco elementos, envolve aquela corda dourada, a espada amaldiçoada e a cabaça para amaldiçoar as pessoas e selar elas dentro da cabaça. São armas bem fortes, é um selamento instantâneo, supondo que você preencha os pré-requisitos. E a gente até hoje não viu ninguém escapar desse selamento. A gente viu pessoas que, enquanto estavam sendo sugadas, mudaram a palavra mais falada, que é um pré-requisito para te selar, e por isso não foram sugadas.
Mas escapar uma vez seladas, não vimos acontecer. E a gente viu que as armas do Riku Senin conseguem selar até os irmãos do Ouro e do Prata, e eles não têm como escapar. Ou seja, e isso, o fato disso tá sobre possessão de uma vila, eu acho já bizarro. Mas enfim, você pode. É assim, é algo que você pode. Na Vila da Nuvem, aparentemente. A única coisa que você precisa é de permissão do Haikage, basicamente. E agora, a rota privilegiada, né? Considerando que você já pode ter tudo aquilo que a gente já falou. A gente tem algumas outras coisas. Tipo, aqui a gente colocou Raio Negro também. Por a gente não saber se é privilégio ou não. E quer falar um pouco sobre? Eu acho que a gente já deixou bem claro que o Raio Negro é basicamente só um Raiton convencional com uma skin bonita, mas aí, pra quem acha interessante, é um jutsu legal, é um jutsu estiloso de ser usado. Outro jutsu interessante que a gente vê é o estilo magnetismo, que o Toroi usa. Ele é totalmente diferente do que a gente vê na Vila da Areia, para controlar areia e partículas pequenas. O Toroi ele usa o estilo magnetismo de uma maneira que mais tradicionalmente se espera, que é controlar objetos de metal. Ele controla shurikens de diversos tamanhos, vários ao mesmo tempo, e consegue usar isso para incrementar o estilo de luta dele. Seria sempre um agregamento válido, né? Não tem por que você não querer esse jutsu se você puder ter. Outra coisa que você pode dar sorte na Vila da Nuvem é ser um descendente do Hagoromo, o sábio dos seis caminhos, e ser como os irmãos do Ouro e do Prata. Que benefícios isso dá para você? A gente presume que eles tinham uma reserva de chakra muito grande, por serem descendentes, mas uma coisa interessante é que eles puderam comer as entranhas da Nove Caudas e adquirir chakra de biju para sempre, sobrevivendo dentro dela, comendo partes dela. E isso é um negócio que foi testado pela Vila da Nuvem. Eu adoro a Vila da Nuvem, ela testa essas coisas. Se você dá carne de biju para uma pessoa normal, ela morre. Mas se você for descendente de Hagoromo, você só ganha o poderzinho mesmo. Eu fico imaginando como que rolou esses testes, né? Mas enfim. Isso é fazer ciência. Outro jutsu legal que É, outra coisa também. Ah, eu ia pode falar, mencionar é pode falar. aquele jutsu de teleporte, que a assistente do Haikage tem, permite ela teleportar coisas na velocidade da luz e, teoricamente, fere muito a pessoa para ser utilizável em pessoas. Mas o Haikage conseguiu driblar isso com a armadura elétrica dele e a Tsunade se regenerou depois de ser teleportada. Mas é um jutsu muito útil para transporte de coisas, obviamente. Ela falou que com objetos ela não tem problema. Mas também quando tem inimigos, porque se você consegue teleportar o inimigo para onde você quiser, de forma que ele saia muito ferido, não sei como essa técnica não seria boa ofensivamente. Assim, eu não consigo imaginar alguém conseguindo é, só burlar você tá lutando contra a pessoa e daí você simplesmente teleporta ela pro cemitério já morta. A cova já tá ali até cavada. Perfeito. Tipo, Vai virar kunai de saudade. é só teleportar. Tipo, você sabe que se você teleportar a pessoa, ela pode só morrer. Ótimo! Ótimo. Estou ciente, quero continuar. E acho que um último jutsu interessante que você teria se você fosse privilegiado na Vila da Nuvem seria o manto de chakra elétrico que os Haikage costumam usar, que é uma técnica muito boa ofensivamente, defensivamente e para complementar, porque ela também te dá mais velocidade. E é uma técnica que, em teoria, ela não é uma Kekigenkai, não precisa ser filho do Haikage para saber, mas eles só passam de Haikage em Haikage. E se eles passassem em massa, a vila teria um potencial bélico muito maior, porque essa técnica é muito útil. Imagina, ela torna um ninja comum em um ninja agora brindado, que consegue resistir a kunais, que consegue dar golpes cortantes com a mão, que pode lutar desarmado, que tem muito mais velocidade. Eu não sei por que eles não exploram melhor essa técnica. Nossa, assim, a gente percebe o quão OP ela é quando o Haikage começa a
lutar contra o Naruto, na verdade. Aquela luta em que ele tenta impedir o Naruto de seguir em frente. Eu acho que demonstra muito sobre como que é A técnica é poderosa, né? essa armadura aí. É, então. Eu lembro de quando ele usou a técnica de se mover rapidamente com essa armadura e desviou do Amaterasu de Sasuke. Nossa, verdade. Nossa, verdade. É muito bom ver ele simplesmente saindo da vista do Sasuke. E dá um pouco de pena do samurai que estava atrás. Sim, mas ao mesmo tempo é engraçado pelo Sasuke ser simplesmente driblado, literalmente driblado. Perfeito. Na Vila da Nuvem era isso, uma vila muito boa, moraria 10 de 10. Moraria desde 10. Eu acho que a Vila da Nuvem é uma das melhores vilas, assim, e no quesito de organização militar, né, no geral. Apesar de ter muito favoritismo, muita coisa que você só conseguiria realmente por favor, por ser privilegiado, eu acho que você consegue sair só como esforçado muito bem, até. Sim, a gente vê que durante a guerra tem o esquadrão do estilo Tempestade e tem o esquadrão do Pilar de Luz. Então, tipo, eles não estão ocultando todos os jutsus bons de todo mundo. E agora a gente vai falar um pouco da Vila da Pedra, no outro extremo do mapa do mundo de Naruto, no país da Terra. E nesse país, é, uma pessoa esforçada que nascesse lá poderia ter a técnica do Deidara, de moldar argila, que é uma técnica que pouca gente sabe, mas não é uma Kekkei do Deidara, uma técnica proibida que ele roubou da vila, o que a gente especula que pode estar associado com ele ter deixado a vila como traidor, depois dele deixar o esquadrão de bombas da vila. E essa técnica de moldar argila permite a ele injetar o chakra dele dentro da argila para controlar ela. Isso é, ela não é argila explosiva per si, até ele injetar o chakra dele do estilo explosão. Então a gente especula que qualquer outro ninja poderia injetar chakra, inclusive de outros elementos, para ter efeitos diferentes nessa argila. Então é uma técnica muito forte, que se você não tem escrúpulos e quer roubar da vila, você poderia fazer para ficar muito mais forte. Sim, além disso, que eu acho que isso daí por si só é tipo a, as marionetes da areia, sabe? Só essa técnica eu já acho muito absurda. Mas além disso, se você for esforçado também, você pode aprender aquela técnica de fissão do segundo Tsukikage, que é muito insano aquilo, inclusive. Ele faz tipo é literalmente um clone dele, ele tipo se divide em duas pessoas e vira dois. Pros fãs de Boku no Hero é tipo Twice, sabe? E ele consegue. E foi isso que fez ele se salvar do selamento, inclusive. Metade do chakra dele já tava, tipo, no outro corpo. Não é que nenhum clone que se desfaz quando o usuário principal tá selado, derrotado, morto, etc. É um clone mesmo, é tipo, muito doido essa habilidade dele aí. E também tem os outros jutsus dos que o Onoki usa também, né? Que é aquele que faz ele voar. Ele tem os jutsus da rocha leve e os jutsus da rocha pesada, que é o que todo mundo da família dele usa para voar, deixando o corpo mais leve. A gente vê os netos dele voarem também. E o jutsu da rocha pesada, que permite a ele deixar um alvo tão pesado que ele fica incapaz de se mover. E não é uma técnica de selamento, mas pode ser usada como tal. Sobre a técnica da fissão, eu acho interessante que ela tem alguma limitação, porque senão o Mu teria se dividido infinitamente. Aparentemente, ele pode só se dividir em dois. E quando ele faz isso, ele inclusive perde a capacidade de fazer o estilo partícula. Então, assim, é uma técnica meio tudo ou nada, você abre mão
de metade de você para talvez fugir, se retirar, ou para tentar lutar contra um inimigo em dois frontes, mas nesse caso eu não sei por que valeria mais a pena fazer a fissão e não um clone de pedra, que o Onoki inclusive consegue fazer vários. Mas é uma técnica muito única, porque de tantas técnicas de clonagem que a gente tem no universo de Naruto, essa é a única que é permanente. Sim. O Mu também consegue. Ele tem um negócio de ser muito pouco muito imperceptível, né? Ninguém consegue detectar ele. O próprio nome dele, Mu, que significa nulo em japonês, tá aí para isso, para mostrar que a invisibilidade dele é muito mais que só uma transparência e nem o chakra dele pode ser detectado quando ele tá invisível assim. Sim, é muito doido. Tanto que o pessoal só percebe que tem algo de errado que quando esses antigos Kages chegam, depois que os outros aparecem, porque o Mu mesmo tava lá o tempo inteiro e ninguém percebeu. Isso como se o Mu não fosse privilegiado, né? Ele tem várias dessas técnicas exclusivas dele, sem contar as do privilégio. Que agora falando um pouco de como seria nascer privilegiado na Vila da Pedra, lá eles têm a Kikei-Touta, ou em tradução livre, linhagem super avançada, que é um passo além da Kekkei, que combina dois elementos. É quase que um mega pedigree, porque você está combinando três elementos em um, ao invés de só dois. Eu acho que é o único na obra toda que tem isso, esse clã. Eles conseguem combinar os elementos fogo, pedra e vento para formar o estilo Parkour, que é um estilo que pode desintegrar qualquer coisa. Simples assim. Esse é o quão quebrado é esse jutsu. É muito absurdo ele simplesmente, a luta dele e do Onoki, ele só deletando montanhas, sabe? É tipo, ah, sim, aqui estou eu, deletando pedras grandes e montanhas. Sim. É um jutsu muito poderoso. É como se fosse um jutsu de borracha de desenho digital, sabe? Tipo, E eu acho muito bom quando fica o formato certinho da forma geométrica que ele jogou de estilo partícula para desintegrar alguma coisa. Sem falar dos benefícios normais que você já vai ter, porque quando você tem um Makeke Genkai de estilo gelo, que combina vento e água, você já ganhou de fábrica vento e água. Com essa Kekkei Touta, você poderia usar jutsus de vento, de pedra e de fogo à vontade. Só por ter nascido você já vai ter acesso a esses elementos. e por causa disso, por exemplo, o próprio Noki, ele tanto tem a Kikei Touta, como também em Novel é mostrado que ele tem o elemento lava, por causa dessas misturas de elementos que ele tem. Então, assim, de fábrica já, ele já vem com essas pequeninas vantagens. E o elemento lava, a gente nem falou muito, né? Mas o elemento lava também é algo que tá presente na Vila da Pedra, tal qual na Vila da Névoa, porque tanto por causa das bijus, né? Tanto porque é a vila do país da Terra, né? Que é um dos elementos lá que usa. E você consegue fazer muita coisa com lava. Tem aquele ácido lá que você pode soltar. Tem borracha que você pode fazer. Não, o cara da vida da nuvem faz borracha vulcânica, né? É, então. Então, tipo, são as. Nossa, é tipo, 1 milhão. É muito útil o elemento lava, na verdade. Sim, e acho que essa Kekkei-Touta, essa questão do clã do Onoki, essa linhagem super avançada, ela chama atenção porque na Vila da Pedra todo mundo é da mesma família. Seguido, não tem dúvida sobre isso. Nas outras vilas a gente especula, por exemplo, na Vila da Areia, se todo mundo aqui tem aquele nepotismo da família do Gara, mas na Vila da Pedra a gente sabe que é todo mundo da mesma árvore genealógica. Nenhum clã lá na vila supera eles. E olha que a gente tem clãs fortes para falar. O próprio Deidara tem uma Kekkei de estilo explosão. Por isso as argilas dele são tão fortes. Ele consegue injetar esse estilo explosão nela. A gente está falando de uma vila que também tem um clã similar ao clã Burami da Vila da Folha, mas o clã das abelhas. E ainda assim, o clã da Kekitouta segue indisputado. Pô, mas é lógico, você pode. Ó, as opções que você tem: um, controlar a abelha. Dois, fazer explosão.
3, deletar montanha. Qual que você vai escolher? Tipo, não é nenhuma pergunta, sabe? Mas eu acho que assim, se você tá fazendo essa rota privilegiado e você ter de um lado da família, que é Keitouta, e do outro lado. Ah, eu acho que o das abelhas, eu acho que seria mais interessante do que o explosão nesse momento. Pô, da hora. Eu acho que interessante aí. A gente acha que se fosse para escolher, o ideal seria ter um dos seus pais com a Kikeitou e o outro com o estilo explosão, porque ambos são muito fortes. Mas o clã das abelhas, eu acho, pô, já levou picada de abelha? Agora imagina, tipo, sem abelhas. Tem razão. Deve doer mais do que ser deletado da realidade. Não, que Sharingan que vai conseguir enxergar se for picado por abelha? Isso me lembra muito aquele meme do lutas desproporcionais. Bomba termonuclear versus bebê com tosse. Falando em grandes explosões, isso me lembra que na Vila da Pedra, as jus que o país tem disponível são os cinco caudas e o quatro caudas. Só que, como a gente já falou, existem outros jeitos de ter o elemento lava, além de ter o quatro caudas. Então não faz muito sentido para um ninja ideal que nasceu lá e está tendo acesso a todos esses privilégios, escolher ter o quatro caudas. Ele se beneficiaria muito mais de ter os cinco caudas, que vai dar o estilo vapor para ele, o que já daria o elemento água a mais, que é um elemento que ele ainda não tem, só pela Kekitouta, e daria técnicas de taijutsu muito superiores, porque o estilo vapor, quando usado pelos cinco caudas, permite até um ninja muito forte como o Naruto, que estava preso no gelo da Kaguya, escapar e surpreender ela com um mega soco super forte que jogou ela longe. Então, para complementar o que estava faltando nesse personagem da Vila da Pedra, que seria algo mais corpo a corpo, o cinco caudas seria uma escolha muito melhor do que o quatro caudas, apesar do quatro caudas ser muito forte. E como a gente não sabe como é escolhido, é a única vila que a gente não sabe ao certo como os Jinchuriki são escolhidos. A gente colocou em privilegiado, porque nunca é contada a história dos Jinchuriks deles pra gente. Agora, falando da famigerada, a Vila da Folha, a gente deixou ela por último, porque é a que mais chama atenção, mais tem opções, e para guardar melhor para o final, porque na Vila da Folha, sem dúvida, você vai ter muito mais opções, tanto pela rota de ser só um personagem esforçado, quanto pela rota de ter nascido um personagem privilegiado lá naquela vila. Se esforçando, a gente vai ter, para começar, eu vou primeiro listar tudo que você teria só por se esforçar na Vila da Folha que você teria acesso, e depois a gente vai falar em detalhes sobre cada um. Na Vila da Folha, só por esforço, você conseguiria aprender a invocar cães, macacos, tartarugas, corvos, gatos de metal gigante, prisões, um monstro que consegue aspirar pessoas a longa distância, teria acesso aos oito portões, o Jutsu de Clones da Sombra, a técnica do Hiraishin no Jutsu, que é o Jutsu de teleporte do quarto Hokage, o Jutsu da Escuridão Eterna, teria técnicas com arma, como a Tenten, teria Jutsu de Clones de Shuriken, teria o Elemento Fogo, teria técnicas de transformação do espírito, aquela do Dan, o falecido marido da Tsunade, teria o Byakugou da Tsunade, técnicas médicas avançadas, técnicas de transparência, salve Hayate, o Edo Tensei do segundo Hokage, a técnica do Shinigami e os Genjutsus da Kurenai. Isso é só por esforço. E tipo, ai, vai ter gente que vai falar assim, ai, mas o Byakugou era do primeiro Hokage, piriri pororó. Mas a Sakura se esforçou muito e conseguiu. Então, tipo, se a Sakura conseguiu, qualquer um consegue. Ela tinha só um controle muito forte de chakra. E é só isso que você precisa. Se você for esforçado e treinar seu controle de chakra, você consegue. Perfeito, basta você se concentrar na sua testa por anos e concentrar o chakra lá. Mas enfim, falando dessas partes agora uma por uma, as invocações que a Vila da Folha tem acesso, a gente colocou elas aqui na parte do esforço, porque Konoha
tem vários animais que são vinculados à vila, que você vê eles portando bandanas da Vila da Folha, como os cães ninjas do Kakashi, o Rei Ema, que é o macaco que o Kage invoca, Tartaruga do Gai, os corvos do grande deus Aoba. E são invocações muito leais e fortes que podem ajudar qualquer um em combate. Não tem uma situação em que não seja útil você invocar uns cães ninjas só para te ajudar a manejar alguma luta contra múltiplos inimigos ou rastrear alguém que você não poderia sozinho. E daí, além disso, você tem também acesso àquela dama de ferro lá do Ibiki e àquela prisão que ele usa também, que são duas invocações muito boas para interrogatório, né? Sim, aquela prisão de tortura é excelente. O Ibiki não tinha como saber que não funcionaria no PEN, mas é muito forte. Qualquer outro, se fosse qualquer outro ninja, tipo, já era, entendeu? Era basicamente isso. E tem também a invocação do Danzo, que é muito, muito forte. Sim, ainda mais se você aprender algum básico de jutsus de vento e conseguir usar ele para complementar. A gente estava vendo uma fera invocada que só por um jutsu de sucção, somado a uma técnica de vento, conseguiu abrir a armadura de um Suzano. Isso é muita força. Considerando que um Suzano normalmente seria algo assim de encerrar a luta, sabe? Tipo, você não vai atravessar ele, não tem nem por que tentar. Pois é. Outro jutsu muito poderoso, inclusive meu jutsu favorito na obra, é a técnica dos clones da sombra. Que é um erro comum das pessoas associar que o jutsu de clones da sombra é uma técnica proibida. Ele não é. A técnica dos múltiplos clones da sombra, que invoca clones em massa, essa sim é proibida, porque ao fazer clones, você divide o seu chakra. E se você dividir ele demais em muitos clones, você pode ficar com tão pouco em cada um que você vai acabar morrendo por exaustão. Por isso é considerada uma técnica proibida, por entrar naquela categoria de técnicas que ferem o próprio usuário. Já o clone da sombra normal não é uma técnica proibida. A gente viu o Kiba aprendendo e fazendo essa técnica normalmente. E o clone da sombra é muito superior aos outros clones, porque ele retém memórias quando ele é desfeito, ele passa as memórias do clone de volta para o usuário, ele passa o chakra que ele tinha sobrando ou adquiriu de volta para o usuário. E caso você treine com o seu clone, todo o esforço e benefícios do treinamento passam para você quando ele é desfeito. Isso abre portas para muito potencial, para você poder treinar muitas coisas ou fazer vários treinamentos diferentes ao mesmo tempo e ter o benefício de todos, aumentando cada vez mais o seu chakra por estar treinando e te permitindo fazer ainda mais clones para treinar mais e aumentar seu potencial exponencialmente. Eu acho que assim, a partir daqui é meio que tipo, você teria acesso a todos os jutsus que o segundo Hokage fez. A gente teria o Hiraishi no Jutsu também, que é um jutsu excelente, né? Aquele jutsu de marcar os objetos ou pessoas para poder se teleportar para elas. Dá a entender na obra que é um jutsu que exige muito chakra, mas, novamente, se você pode treinar e se esforçar para aumentar isso, Exato. Até porque, tipo, é dito que o Minato é mais experiente nisso do que o próprio Tobirama. E é porque o Minato ele treinou muito isso. Então, basta você treinar muito isso, né? Esse é o rolê. E daí tem também o Jutsu da Escuridão Eterna, que mais conhecido como Jutsu Mato Uchiha. É, Edo Tensei, que acho que a gente não precisa nem dizer. Tipo, é só você aprender a técnica, óbvio. É uma técnica proibida, mas aqui a gente já falou de outras técnicas proibidas, então é só você dar seus pulos. não tem escrúpulos, né? Exato. O que não é do segundo Hokage é os oito portões. Os oito portões, literalmente, o Lee e o Gai tá, tipo, o anime inteiro mostrando pra gente que é esforço. O único problema é se você abre o último portão, você morre. É só você chegar até o sétimo, entendeu? Tipo, É, ou outras coisas, por exemplo, a gente não sabe o que aconteceria se você fizesse um Kagebushin e esse clone das sombras abrisse realmente. os portões. Ninguém sabe como isso funcionaria. Até porque o Gai, apesar de. Perguntas que o Kishimoto não responde. O Gai, apesar de conseguir usar ninjutsu, ele usa muito pouco, né?
Sim, ele consegue fazer invocações. E aí você vê que ele usa uma invocação só para se impulsionar no ar. Mas ele consegue, tá ali, ó, tá ali, ó. Ninjutsu, check. Exato. Maestria com armas da Tenten. Acho que e Jutsu clones de Shuriken, acho que não precisa falar muito, é o que é. São técnicas da vida, né? Os genjutsu da Kurenai também, ela não tem nenhum, não é de nenhum clã, nem nada. São técnicas que ela mesma aprendeu. Eu gostaria de falar que os genjutsus da Kurenai, eles podem não chamar muita atenção, porque na última vez que ela tentou usar, ela foi humilhada pelo Itachi. Mas olha a nossa lista até então. O único genjutsu que a gente teve, além desse, que a gente mencionou rapidinho, vai ser o genjutsu do Marisco Gigante, de enganar as pessoas, que é uma coisa própria de uma invocação. E talvez o Pilar de Luz do País do Relâmpago, da Vila da Nuvem. Mas só, ninjutsu é uma coisa rara no universo de Naruto. Então, mesmo esse, que não tá no nível de um Uchiha muito poderoso, ainda vai ser muito útil contra as pessoas comuns. E lembrando que você teoricamente está na Vila da Folha, então os Uchihas teoricamente não vão te atacar. Apesar da gente saber, né, da história aí. Mas você, teoricamente, não vai precisar ter que lidar com ninguém que saiba um genjutsu mais forte. Então, esse genjutsu da Kurenai tá ótimo. E tem também os jutsus de selamento, o Uzumaki, né? Que tudo que você precisa, né, Gui, como você mesmo disse, é casar com alguém. O Uzumaki. Eu ia falar da técnica do selo de ceifeiro da morte, né? O Shinigami. E basicamente ele sacrifica a sua vida, mas é o selamento perfeito. O que você quiser, o ceifeiro cobre. Você quer selar uma coisa inteira? Ele sela. Você quer selar mais de uma alma de uma vez? Pode selar, por uma invocação só. Você quer pegar uma criatura mística feita de chakra, dividir o chakra dela em dois, sei lá, metade dentro da sua própria alma e a outra metade no seu filho que é recém-nascido, o ceifeiro faz também. Pagou uma alma, ele faz o que você precisar. E é isso. E tem outros jutsus de selamento também, Uzumaki, que eram bem conhecidos, né? A gente, na verdade, esse é o único que a gente vê que não é próprio de ser Uzumaki, mas na história fala que eles tinham bastante conhecimento nisso e que isso foi passado para a Vila da Folha. Então eu imagino que se você estudasse bastante, você conseguiria, né? E o Minato, as únicas pessoas que conseguiriam fazer, que faziam esse jutsu além do Uzumaki, que a gente sabe, é o Minato e o Sarutobi. Que o Minato ensinou isso pro Sarutobi, inclusive, o Hiruzen. Mas fora isso, tipo, ninguém quis aprender, né? Eu não sei por quê. Será que é porque envolve sacrifício? O Minato, antes de fazer isso, ele falou: Todo mundo tá vendo, porque eu não vou fazer de novo. E o Hiruzen, depois de ver o jutsu uma vez, aprendeu a fazer. Perfeito. Porque o Hiruzen era assim. Outra coisa interessante de falar é que em Konoha a gente tem grandes proezas médicas, né? A Tsunade, ela deu conta de curar o Lee quando estava ferido, aliviar todos os sintomas no Kakashi do Tsukuyomi, curar o Sasuke quando ele estava ferido no hospital. Então, em questão médica, Konoha está muito avançada. A gente vê a Tsunade contra o Kabuto usar um jutsu elétrico que trocou todos os movimentos do corpo dele e beleza. Como era o Kabuto, ele é um prodígio nisso, ele conseguiu reaprender a usar o corpo em segundos, mas os dois reconhecem que se fosse qualquer outra pessoa ali, a pessoa estaria ferrada pelo resto da luta. Nossa, sim, eu acho que isso é um jutsu que ninguém fala, mas é muito doido. Tipo, ela conseguiu reorganizar os lados, né? Tipo, os impulsos de cada lado do cérebro. E daí, tipo, tava tudo ao contrário. Isso realmente é muito doido. O fato dele ter escapado é doido também. Mas isso, enfim, no geral, sendo muito, muito esforçado. Ó, o negócio é, você já tá sendo privilegiado de ter nascido na Vila da Folha, essa é a real. Sim,
Tipo, se você comparar entre as outras vilas, o que você consegue nascendo só na Vila da Folha já é bem mais. Então aí, tipo, apesar de esforçado, levemente privilegiado. Gente, você nasceu cercado de floresta. Você quer comparar isso com o maluco que nasceu no deserto? Ok. A Vila da Folha tem um rio que passa no meio dela. É. O cara do deserto tem que usar túnica na cabeça, porque tem só areia para todos os lados. Então, tipo, tem vilas com problemas piores. A Vila da Névoa tá na névoa, 24 horas por dia. Todo mundo é pálido, por bons motivos. A vila da nuvem tá literalmente no meio de uma montanha, no alto. Nossa, sim. Pelo menos a galera deve ter mais hemácias, porque a falta de ar deve ser complicada. Nossa, deve ser horrível. Meu Deus, pensa nisso. A Vila da Folha é a melhor vila. E é tipo, óbvio que é a do protagonista, né? Em Mas terreno, em terreno. Em terreno é sim, isso é indisputável. sim, realmente. Inclusive, eu acho que isso deve ser uma das maiores motivações dos conflitos, né? Terras melhores. Mas daí é tipo é um conflito entre países, não faz sentido, né? Faz, tipo, o país do vento tem terra. E só. É, ok. Faz sentido mesmo. Não se planta nada lá. Nem tem como sobreviver sem estar vendendo guerra. Outra técnica que eu queria falar, que você, em teoria, poderia aprender em Konoha, porque não é uma Kekkei, nem uma Hiden, nem um Kenjutsu, é a técnica da transformação do espírito, que o Dan, o falecido marido da Tsunade, sabia. Porque se você for ler a descrição da técnica no databook, ela permite a você lançar sua alma em qualquer alvo no mundo todo, mesmo que você não saiba onde essa pessoa está agora. A gente vê o Dan usar isso na Tsunade para mandar um pouco de chakra para ela quando o Edo Tensei é desfeito, e ele não sabia onde ela estava. E ainda assim a alma dele conseguiu navegar até lá e entregar esse chakra. Mas antes disso, a gente vê toda a divisão do Choza, o pai do Choji, é, fazer uma barreira ao redor do Dan para manter ele preso nessa barreira e focar nisso, porque ele sabe o quanto essa técnica é perigosa. Em teoria, o Dan pode transferir a mente dele para qualquer alvo no mundo e matar a pessoa. É uma versão 1000 vezes melhor da técnica da Ino. Sim. E, assim, a gente só tem conhecimento que o Dan tem usado, mas não, nada diz que é algo que você não conseguiria aprender simplesmente. Tanto que quando alguém fala o terceiro Hokage sabia todos os jutsus da Vila da Folha, eu penso, será que ele sabia esse aí? E se ele sabia, por quê? Por que ele não usou, velho? Não, eu acho que esse jutsu ele tem que ter um contra muito forte, sabe? Para ele ser balanceado. Ele tem que ter um negócio tipo assim, não. Ele drena 95% do seu chakra. Você usa ele um dia e tem que ficar de cama por uma semana. Nossa, sim. Aí, agora, para falar um pouco da questão de privilégios da Vila da Folha, as coisas que você poderia ter se você nascesse no clã certo, ou tivesse algum contatinho na raiz, algum contatinho com o Hokage. Uma das coisas que a gente tem que falar, que não dá para ignorar no universo de Naruto, é células do Hashirama. Aí já matou, E aí sabe? você, Tipo, sim, você não precisa nem nascer mais na família do Hashirama. Você pode nascer em qualquer família que com um planinho de saúde bom, a cobertura cobre células do Hashirama. Você vai receber um pouquinho, papinha de célula do Hashirama, injeção de célula do Hashirama, braço de célula do Hashirama. Quando você vê, tá feito. Você vai ter mais estamina, você vai ter mais força, você vai viver mais, você vai precisar comer menos, porque isso é dito o Obito com o corpo feito de metade de células do Hashirama. Ele não precisa mais comer. eu É, não lembrava disso. Não, tem essa questão. Tem também a questão das invocações que você teria, que são invocações que a gente considera privilegiadas, que não é todo mundo da Vila da Folha que teria acesso. Teria que ter um contato com alguém que poderia te introduzir a elas, porque são animais que não são leais à Vila da Folha. A gente tem as invocações de sapos, lesmas e cobras, e todos os jutsus derivados das invocações desses animais. Por exemplo, se você está invocando sapos, é provável que você tenha sido introduzido a eles pelo Jiraiya.
E aí não tem por que você não aproveitar essa introdução, esse contato, esse pacto, e não treinar com eles também. O que poderia te dar vários jutsus de invocar o estômago do sapo, de viajar dentro de sapos quando você tiver que invadir alguma vila, de invocar o sapo que vira a casa, de fazer invocação reversa para o estômago do sapo. Várias dessas técnicas do Jiraiya, ou as técnicas do Orochimaru, de lançar cobras a partir do corpo, de fazer cobras juntarem partes do seu corpo quando ela for dividida, de cuspir um corpo totalmente novo quando for necessário. Sim, e as lesmas, né, que ajuda a Tsunade nas curas e tal, fora o ácido que a lesma joga. E além disso, né, se você tem essas invocações, você também pode chegar a aprender o modo Senin. E mesmo sem essas invocações, né, como era o caso do Hashirama. O Hashirama, ele tinha modo Senin sem, sem nenhuma invocação, né, da onde ele tirou essa inspiração. Então, isso você só consegue na Vila da Folha. Não tem nenhuma outra vila que tem um modo Senin. Tipo, que a gente saiba. E a gente sabe que a única invocação que o Hashirama tinha era aqueles portões enormes de defesa, portões Rashomon. Mas além disso, se você tivesse essas conexões, esses treinamentos, você também teria alguma conexão com alguém que poderia te dar a Bijuu de Nove Caudas, a Kurama. E como a gente está falando de um período ideal, assim, hipotético, a gente está falando de uma Kurama inteira. Lembrando que o Naruto, pela maior parte da obra, ele teve só meia Kurama selada dentro dele. Então a gente está falando do dobro de chakra que aquela Kurama que o Naruto tinha, possuía. E sem falar que a gente ainda não mencionou os clãs famosos da Vila da Folha. Vão te dar muita coisa. O que a Vila da Folha não tem de, tipo, QQ Genkai especial e tal, ela tem de clã, viu? Porque tem muitos clãs, e assim, até os clãs que não tem QQ Genkai, tipo, por exemplo, um clã que tem QQ Genkai, o Tira, que tem o Sharingan. Um que não tem, Yamanaka. E mesmo assim, eles têm as técnicas que só eles sabem e que eles não passam pra ninguém que não for do clã. Ninguém que não tenha o sobrenome Yamanaka pode saber sobre aqueles jutsus, né? Então, a gente tem os clãs Uzumaki, que era de outra vila, foi pra Vila da Folha porque a vila foi destruída. Uchiha. Eu vou falar todos os clãs, depois a gente entra, né? Uzumaki, Uchiha, Hyuga, Nara, Akimichi, Yamanaka, Inuzuka, Aburame, Sarutobi e tem também o falecido, né, clã Senju. Sim, perfeito. E alguns desses clãs têm benefícios para além de algum doujutsu ou alguma técnica secreta, como o clã Uzumaki e o clã Senju, que te dariam muito chakra, uma reserva de chakra absurda. A gente sabe agora que o clã Uzumaki tem alguma relação com o clã Senju, a gente não sabe se ele é um clã derivado do clã Senju, alguma coisa assim, mas reserva de chakra abundante de ser um Uzumaki, nossa, já muda todo o seu potencial como ninja, porque você pode dar ao luxo de cometer muitos erros. Quando a gente vai ler Naruto, a gente vê essas explicações sobre o chakra e vê que o Naruto, por exemplo, ele era muito ruim na execução de alguns jutsus porque ele não conseguia moldar a estamina dele em chakra bem e não conseguia nem usar o chakra moldado da forma correta, na quantidade correta para fazer os jutsus. Então ele desperdiçava muito chakra, ele era muito ruim nisso. Mas a gente vê que o Kakashi explica para ele que ele podia se dar esse luxo porque ele tinha muito mais estamina do que o Sasuke e a Sakura. Só por ser o Uzumaki, agora a gente sabe. Então pensa que você tem tanta energia que você pode se dar ao luxo de cometer erros. Que foi o que o Naruto mais fez. Inclusive, a obra inteira de Naruto é ele gastando chakra que ninguém conseguiria nem pensar, usando chakra de formas que ninguém conseguiria pensar em fazer, porque todo mundo tem uma limitação muito baixa. Ele, além de ser Uzumaki e ter essa quantidade gigantesca de chakra, ele, além de tudo, tinha Kyuubi, que dá ainda mais chakra pra ele, meia Kyuubi, mas ainda assim era uma quantidade anormal de chakra.
Então, assim, isso fazia com que ele, por exemplo, conseguisse fazer o Taiju Kagebunshin no Jutsu sem morrer. Isso fez com que ele conseguisse usar um monte de clone para treinar em, sei lá, uma semana, poucos dias, uma técnica que demoraria um ninja normal mais de ano para desenvolver. Então, realmente, ser desses clãs já é tipo algo um bônus muito grande. E se você for do clã Senju ainda, você tem o estilo madeira, né? Que na verdade nem precisa ser do clã Senju, né? O Yamato, ele só tem celos do Hashirama injetados. E ele consegue usar as técnicas do estilo madeira. Então, Eu já vi discussões sobre isso, porque o estilo madeira ele parece ser uma exclusividade do Hashirama, porque nem os outros Senju tinham acesso a ele. Mas uma vez que Konoha começou a cultivar as células do Hashirama como se fosse mato, qualquer um pode ter acesso. Outro clã que eu não acho legal falar, mas tem que falar aqui, é o clã Uchiha, né? é. E nossa, ser Uchiha é um privilégio de muitas formas. Nossa. Porque o Sharingan ele é muito quebrado na obra. Ele vai ficando cada vez mais quebrado, cada vez ele vai ganhando formas a mais e jutsus novos. O Sharingan todo mundo sabe, ele pode copiar jutsus, ele pode prever o movimento do adversário lendo os micro movimentos do corpo, lendo cada movimento muscular. Ele pode A virar o gente permite Rinnegan. ver, sim, ele pode ver onde que o inimigo vai chegar. Eu gosto daquela representação que tem da luta do Sasuke contra o Naruto no Vale do Fim, que quando o Sasuke desperta o terceiro Tomoe, ele consegue ver quase que uma before image do Naruto, uma imagem de como o Naruto vai se mover na direção dele para dar os golpes. E por isso ele consegue prever. E isso a gente está falando do Sharingan base, três Tomoes. Quando ele vira uma Genkyo, cada Sharingan vai ter uma habilidade única e quebrada. A gente está falando do Amaterasu com chamas negras, do Tsukuyomi com o Tamatsukami, que é o Genjutsu perfeito, do Kamui, que transforma qualquer ninja adolescente de 13 anos em um ninja nível Akatsuki. Inclusive, é uma escolha horrível nossa falar dos Uchiha antes de falar dos Hyuga, agora que eu pensei nisso. É que assim, os Ryugas. É o famoso pro Betinha não sobra nada, porque tudo isso para o Sharingan. Eu acho muito engraçado que a Kaguya tem dois Byakugan e um tipo Rinnegan, Rinne Sharingan gigantesco na testa, né? Só que, tipo, ela tem dois Byakugan, o que, tipo, teoricamente mostra aquele negócio lá do clássico que o Byakugan é o dojutsu mais forte. Só que, só que ela não usa o Byakugan em nenhum momento, tipo. Tem gente que diz que aquela técnica dela de lançar umas mãos de chakra gigante tem a ver com o Byakugan e é a forma mais avançada Ah, possível do punho gentil, que eu acharia legal. Eu acho legal. Seria muito bom se fosse. Mas, no geral, o maior feito do Byakugan dela é em um filler, onde ela usa o Byakugan para ler a mente do Hagoromo. Se os Hyuga tivessem isso, aí sim. sim. Aí sim, se a gente visse Neji e Hinata lendo a mente de um Uchiha para lutar pau a pau Nossa, com ele, sim. isso é melhor do que prever os movimentos. Eu também acho. Mas tem o Ryuga aí, né? Existem, né? Não, tem isso. Se você considerar os filmes, né? Ah, A gente sim. pode considerar o Tenseigan. Não, mas a gente tá falando sobre canon, sobre coisa que existe. Não, mas eu acho que o filme do Tenseigan é canônico. Ai, é verdade. É uma novel. Nossa, é verdade. É uma novel. Então, sim, você pode ter o Tenseigan, tá vendo só? Chupa Sharingan, que te bota ali no nível do manto de chakra do Naruto. Nossa, sim. Mas agora falando um pouco dos outros clãs, clãs que têm técnicas hidden, a gente vai começar falando dos clãs do Inochika-chou, o clã Nara, o clã Kimichi, o clã Yamanaka. O clã Nara tem a técnica da possessão da sombra,
que era muito forte em Naruto clássico. Permitia você imobilizar o seu inimigo, ter que te imitar e até enforcar ele com as sombras. E era uma técnica muito poderosa que infelizmente foi perdendo potência e hoje em dia não significa quase nada no mundo onde todo mundo pode absorver chakra ou tem mais força física do que é necessário para quebrar a técnica. Mas quando o adversário não tem isso, é uma técnica que uma vez que ela seja aplicada, ela praticamente te ganha uma luta já. Sim, é a luta do Shikamaru versus Temari, né? Que o Shikamaru só não ganhou porque ele não quis, literalmente. Exato. Nossa, a luta é muito boa. É, Isso, ainda nessa linha desses três clãs, o clã Kimichi, do Choji, tem jutsus de se expandir que permitem a você finalizar o adversário quando o seu aliado do clã A imobilizar para você. E é engraçado a gente pensar nisso porque em Naruto a gente fala sobre reserva de chakra bastante, personagens que tem muito, personagens que não tem. E o chakra é a mistura da energia física com energia espiritual. Então faz sentido que tendo um físico maior, você vai ter mais físico para ter energia física, para ter chakra. E esse é o princípio que o clã Akimichi explora bastante. Lógico, isso não é muito falado no Shippuden, mas no clássico eles ainda batiam nessa tecla. Que ter gordinho para o clã deles é útil, porque eles convertem isso em chakra. Tanto que quando o Choji usa aquelas pílulas especiais, ele fica magro, porque ele queima toda a gordura em chakra. Sim. E isso é sensacional, é um conceito muito inteligente. Nossa, com certeza. E tem todo o rolê, né, de tipo, que eles falam em calorias em vez de chakra, né? Eu acho, tipo, muito doido. Mas daí também tem o Clay Yamanaka, que a gente, a gente subestima muito o Clay Yamanaka, eu acho que é justamente por causa da própria Ino, né? Porque a gente nunca vê a Ino. Se todo mundo chama a Sakura de inútil, é porque a gente esquece que a Ino existe. É, mas quando a gente vê a importância, por exemplo, que o Clay Yamanaka teve na inteligência da guerra, eu acho que é aí que você mostra o quão importante realmente esse clã é e quão útil ele é para inteligência, infiltrações. Além disso, o Clay Yamanaka basicamente tem técnicas que o Dan usa na técnica de transformação de espírito. Só que eles também conseguem confundir a mente da pessoa, eles não precisam necessariamente transferir a própria alma para pessoa para fazer isso, né? Então, essa técnica Sim, aí é muito legal deles. E o único problema é que o seu corpo é, fica lá, né? Tipo, quando você tá realmente dentro da cabeça de alguém. E se a pessoa for mais forte espiritualmente do que você não consegue ficar muito tempo lá. Mas. sim, mas é um clã muito útil por causa da telepatia. A Isso. telepatia por si só já corta muito trabalho de comunicação durante lutas. Imagina você não precisar falar com o seu aliado, vocês ficarem se comunicando só pela É, cabeça. Só isso é, já corta muito a trabalho. inteligência. Foi por isso que a inteligência da guerra lá, foi o alvo, o primeiro alvo lá do Jubi. Porque eles realmente estavam coordenando muito bem aquela quantidade gigantesca de ninja. Tipo, bizarro, realmente. E isso me lembra até que tem o Fu da raiz e aquela técnica dele colocar a mente dele numa boneca amaldiçoada, e quando essa boneca é atingida, automaticamente, pela maldição, a alma dele já vai direto até quem atingiu a boneca. Essa técnica é muito forte. É quase uma vitória instantânea quando ele consegue aplicar. E a gente vê depois a Ino, quando ela tá mais forte no Shippuden, ela consegue usar aquela técnica da transferência de mente duplicada. Ela consegue usar em dois Aham. corpos de Zetsugan. E isso é muito forte, porque ela poderia usar um corpo para proteger o corpo original e o outro para ficar e lutar, eliminando assim a fraqueza que a técnica de transferência de mente tem, que é deixar o seu corpo muito vulnerável. É outra daquelas técnicas que faz a gente pensar, mas e se ela usasse um Kagebunshin? O Kagebunshin não poderia transferir a mente dele também? Falando em Kagebunshin, a gente tem também o Kleinozuka, né?
que eles têm técnicas que envolvem diretamente Kagebunshin, que é aquela técnica que o Kiba usa junto com o Akamaru, né? E daí eles são o clã que usa cachorros, ninjas especiais, e tem todo aquele negócio de sentidos aguçados e tal. É um clã muito bom de sensorial. É uma técnica de rank C, a técnica da transição do Homem de Fera. Exatamente. E os jutsus deles são muito centrados em volta disso, né? E assim, eu acho que o Inuzuki e o Aburami são muito similares quando a gente fala sobre isso, porque o Aburami também é basicamente eles cuidam de animais a vida inteira, insetos no caso, e os jutsus deles são voltados a isso. Lógico que inseto você tem mais opções, né? Que é o caso daquele Aburame que o Danzo sempre mantinha por perto, que ele tinha insetos venenosos e tal. Então, com inseto, Toroni. isso. Com inseto você consegue fazer mais coisa. Mas eu acho que eles são muito similares nisso, né? Os dois são usados muito pra ser como ninjas sensoriais, como ninjas de. Que é o que o time Kurenai inteiro é, né? Basicamente. É um time de rastreamento, né? Isso, rastreamento. Eu acho interessante que o Koinuzuka, ele parece não ter versatilidade, mas ele vai ter muito mais poder de fogo. A gente está falando de técnicas que saem rasgando e destruindo tudo. Essa técnica da transformação conjunta, inclusive na forma de cão de três cabeças, cria uma bola da morte de destruição enorme, enquanto os Agurami vão ter que saber usar a inteligência para controlar os insetos dele. A gente sabe que insetos se comunicam bem. Tem toda uma área de estudo sobre as danças que as abelhas fazem, como elas conseguem passar posição de poças d'água precisamente, explicando para as outras abelhas: ah, você tem que voar tantos graus nessa direção e depois seguir por tanto tempo, considerando o vento tanto naquela direção até chegar numa poça d'água. E é legal ver o Shino fazer isso no exame Chunin, quando o inseto começa a voar fazendo padrões Nossa, e ele sim. consegue escrever copiando. É É muito muito maneiro. bom. É legal você ver clones de insetos, é legal você ver que os insetos vivem dentro do corpo dele. Nossa, sim. Eu achei doido. Faz até a gente pensar, tipo, ele não tá gastando chakra pra fazer os jutsus dele, ele tá só gastando chakra pra manter eles alimentados, mas eles estão só obedecendo ele. Uhum. É um treinamento muito legal e faz a gente pensar nesse ninja ideal que tivesse todas essas técnicas e como ele poderia até combinar algumas outras coisas. Por exemplo, o Edo Tensei, ele funciona em animais? Se sim, vale a pena para esse usuário sacrificar metade dos insetos dele e transformar a outra Nossa, metade sim. em insetos endotoxina. Realmente. Até para a questão do clã Inuzuka. A gente sabe que a expectativa de vida de um cachorro é cerca de 15 anos. É muito triste pensar que isso não é um problema no mundo ninja, porque a expectativa de vida deles também é baixa. Ai, que horror, mas é verdade. Mas supondo que esse personagem fosse viver mais do que isso, teria que ser algo a ser considerado. Um cachorrinho do Tensei seria muito útil. Só não quero pensar nos problemas que seria você ter que sacrificar outro para isso. A gente não fala sobre isso, a gente só finge que não aconteceu. Afinal, se você não tem escrúpulos, sabe? Tipo, É, sacrifica uma cobra para fazer um cachorro imortal do Tensei. o último clã é o clã Sarutobi, né? O clã Sarutobi, a gente não tem muito sobre ele, na verdade. É mais coisas que a gente acha, né, que é exclusivo. Sim, a gente sabe que eles têm algumas técnicas exclusivas que o Konohamaru chama de técnicas do avô dele e do tio Asuma, que são as técnicas clones de Shuriken, né? Aí também tem a técnica das cinzas Ah, explosivas, que ele é só verdade. para cinzas e depois quando ele faz uma faísca, elas explodem. E acho que é só, né? É. A gente sabe que o clã Sarutobi era um clã forte na vila. O pai do Hiruzen, o Sasuke Sarutobi, era um ninja muito poderoso, tanto que por isso que os pais do Sasuke dão esse nome pra ele.
Mas tirando o Hiruzen, a gente não viu muita coisa deles. Então, assim, basicamente, se você é privilegiado na Vila da Folha, você é privilegiado. Você, tipo, ó, aqui você tem muita coisa pra trabalhar. Então, assim, você tem Céu do Hashirama, uma invocação especial, modo Senin, a Kurama, né? Que isso daí por si só já é muita coisa. E daí você tem. Você pode ter dois clãs ou mais, né? Porque dependendo de quem seus pais são, com quem eles eram casados antes também, e tipo. Enfim, pra gente levar em consideração que é só dois, eu acho que o Uzumaki, na minha opinião, o Uzumaki por causa da quantidade de chakra, né? Concordo. O Tira, sem dúvida nenhuma, porque infelizmente é muito apelão. É, tipo, É muito forte pra ser ignorado, né? sim. E é isso. O que você acha aí? É, eu concordo. Eu concordo que essa é a melhor escolha, sem falar que essa combinação tem a possibilidade de despertar o Rinnegan. Sim. É, acho que não é nem a combinação, né? Já foi mostrado que, por exemplo, o Sasuke despertou o Rinnegan. É, mas tem essa questão. É necessário você ser a reencarnação do Indra ou do Ashura para despertar o Rinnegan? A gente não sabe, porque a única evidência que a gente tem de Rinnegan sendo desperto é com a reencarnação do Indra. É. É que eu também não gosto do fato de o. De ter reencarnação, né? É, não, não só de reencarnação, mas que o estágio final do Sharingan seja o Rinnegan. Eu não gosto disso. Porque o Rinnegan é um doujutsu completamente diferente. É tipo, na verdade, o Sharingan chegou a um ponto de poder que se você. Que o Sasuke seria nerfado se ele tivesse os dois olhos só como Rinnegan. Concordo. É, eu gostava mais quando o Rinnegan ele era uma coisa única do Nagato, tinha essa Sim. questão de profecia, de ele ser um ninguém que nasceu ali com o Rinnegan. E eu não gostei de depois eles terem colocado como o Rinnegan que estava nele, na verdade, era do Madara, e ele não era um carinha qualquer que nasceu ali, um coitado, ele era um Uzumaki. É, pois é, eu também não gosto dessas coisas. Mas enfim, Tirou o peso. é, tirou. Mas. E é por isso que a gente meio que não falou do Rinnegan. E se a gente não falou de alguma outra coisa, é porque não tava diretamente linkado a uma dessas cinco vilas. Tipo, tem Jinchuri, que a gente não falou, que não é dessas vilas aí e tal. E é isso, né? O episódio de hoje foi mais pra gente ficar aqui fazendo as nossas teorias e conversar um pouco sobre o que cada vila tem a oferecer. Eu acho que foi um exercício legal, porque a gente foi meio que forçado a ler mais sobre as outras vilas, e é coisa que a gente tem pouquíssima informação sobre. Sim, esse até hoje é o episódio que a gente gastou mais tempo de planejamento. A gente ficou Isso é hora. 4 horas vendo páginas de mangá, lendo a wiki, falando, não, não é possível que isso esteja lá. E vai pro capítulo do mangá e procura a página certa, só pra gente não falar besteira aqui. Mas é assim, a gente não é dono da verdade. Se alguém tiver algum comentário ou quiser sugerir alguma coisa a mais que algum ninja poderia fazer para ficar mais forte ali dentro daquela vila. Ah, tem 1001 experimentos do Orochimaru. Tem. Mas a gente está tratando o Orochimaru como pós sair da vila, como um ninja da Vila do Som. Talvez numa parte 2 desse vídeo, se der certo, a gente poderia falar dessas pequenas vilas que ficaram de fora, ou de experimentos genéticos, ou até de Boruto. Não sei se é o que as pessoas querem. Acho que não, ninguém gosta de Boruto, mas vai saber. É, eu queria falar pro pessoal deixar nos comentários de qual vila você gostaria de ser que não seja a principal, né? E se for da principal, qual dessas misturas você mais gostaria de fazer? O que você acha que o seu próprio personagem, você como morador de uma dessas vilas, quem você seria? Você seria o privilegiado ou esforçado? E por quê? Deixa aí pra gente nos comentários. E é isso, galera. Valeu por hoje. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até.